Nada é mais importante do que estar na presença de Deus. E se existe alguém que eu admiro muito, é o rei Davi. Davi tinha uma sede tremenda pelas coisas de Deus, tanto é que hoje nós nos espelhamos nele ao lermos os Salmos, de ver a sua adoração, a sua entrega diante do Senhor. Eu quero ler algumas palavras dele. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Davi buscava intensamente a presença de Deus, mesmo quando o seu coração estava como uma terra seca. Eu sei que muitas pessoas estão passando por lutas, por problemas. E essas pessoas preferem ir atrás de um pastor, preferem ir atrás de um amigo, de um parente, mas essas pessoas não têm coragem de abrir o coração para Deus. Mas Davi entendeu que diante do Senhor é que ele podia pedir por socorro. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, que Deus era a sua alegria. E muitas pessoas vivem buscando a Deus só por aquilo que Ele pode dar, mas não buscam o coração de Deus. E esse é o mais importante. Você pode buscar aquilo que Deus tem para te oferecer, mas você nem conhecer a Deus. E isso se torna desgastante, faz você ficar ansioso, porque Deus muitas vezes não vai querer te abençoar, porque Ele sabe que se Ele te der aquilo que você quer, você pode se desviar. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Ele pediu para o pai somente a parte da herança. E o pai, por amá-lo, ele acabou dando. E nós sabemos no que deu. O filho se desviou, ele se afastou. Até que quando ele estava ali comendo a comida dos porcos, ele se lembrou do amor do pai, do cuidado do pai. E Davi também sabia disso, que nos momentos de angústia é que o pai estava pronto a socorrê-lo. Davi, ele tinha tudo, ele tinha o melhor dessa terra. E a Bíblia realmente, ela nos promete o melhor dessa terra se nós obedecermos a Ele. Mas nós devemos entender que o melhor dessa terra não são as coisas materiais, mas é a própria presença de Deus na nossa vida. Porque do que adianta nós termos tudo e não termos Deus? Jesus disse, do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Então, a coisa mais importante que você deve entender na sua vida é você ter Deus no seu coração, e isso vai ser o seu motivo de maior alegria. Se Deus colocar você na abundância, você vai estar feliz. Mas se você estiver na escassez, na crise, assim também você vai estar feliz. E foi o que Paulo disse, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, seja na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza. Eu sei passar fome, mas também sei ter um monte de abundância na minha vida. E você deve ter essa motivação na sua vida. E eu quero ler para você também uma outra palavra que Davi disse, reconhecendo que Deus era o seu protetor, o seu abrigo. No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Davi sabia que Deus era o único que poderia escondê-lo dos seus inimigos. Todos os dias nós passamos por muitas lutas, pessoas invejosas, pessoas que nos criticam, que querem roubar a nossa paz. E se nós não soubermos nos esconder debaixo da sombra do Onipotente, nós não vamos descansar, nós não vamos ter segurança. Porque a Bíblia diz que do que adianta nós termos uma casa se nós não tivermos Deus protegendo ela. Do que adianta nós levantarmos de madrugada para trabalhar se Deus não nos sustentar. Então, é a presença de Deus na nossa vida que faz a diferença. E a Bíblia diz em Provérbios que é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, se você estiver num emprego que não é da vontade de Deus, você não tem a bênção com você. Você não vai enriquecer, você não vai ter alegria, mas você vai ter muita tristeza. Da mesma forma, se você estiver num relacionamento sem a bênção de Deus, você não vai ser feliz. Então, invoque a presença de Deus aonde você está. E Deus, Ele promete que Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você e Ele vai te abençoar. E é isso que eu desejo para você, que a partir de hoje, você ande na presença de Deus. E andar na presença de Deus não é só na igreja, mas é exatamente onde você está.
no seu trabalho, na sua casa, principalmente nos momentos em que você estiver sozinho, sem ninguém por perto. Fale com Deus. Se você estiver deitado na sua cama, busque a presença de Deus. Deus está aí, onde você está. Onde você busca por Ele, é aí que o Senhor quer se revelar, quer manifestar a presença dEle. Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Um grande abraço.